Meus irmãos, vamos ficar de pé e vamos ler o texto sagrado, segundo está em Atos, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 31. Vamos ler responsivamente. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o seguinte, e assim por diante. No final, nós vamos ler o último versículo todos juntos, né? Então diz assim: falavam ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere, até o dia seguinte, pois ia já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si. Dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há,
que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus e do seu Filho Jesus. A mensagem nesta noite prossegue com o tema Até aos confins da terra. A mensagem de hoje tem como título Testemunhas intrépidas. Alguém disse que Jesus não precisa de advogados, ele precisa de testemunhas. E John Hus disse em seu martírio: o que digo com os meus lábios, selo agora com o meu sangue. Ele era uma testemunha que entregou sua vida totalmente ao Senhor até chegar ao martírio por causa do amor a Cristo, por causa do serviço ao Senhor Jesus. Os apóstolos, especialmente João e Pedro, no texto que lemos, eram homens de fé que davam um testemunho orientado e com autoridade do Espírito Santo. Eles davam um testemunho intrépido, ousado, destemido. Anunciavam o amor de Deus, anunciavam a salvação unicamente em Cristo e não permitiam que fossem silenciados pelos homens. O texto lido fala de Pedro e João exercendo o seu ministério, proclamando o Evangelho do Reino, testemunhando a própria ressurreição de Cristo, após o milagre lá na Porta Formosa. Muitas pessoas vieram para ouvi-los. E Pedro anunciava o Evangelho da graça de Deus. Anunciava o Cristo ressurreto e a certeza, a garantia da ressurreição nele. Os saduceus, os religiosos da época,
as autoridades da época não gostaram, porque eram eles que ensinavam e os saduceus não criam em ressurreição. Então, eles foram detidos, eles foram presos e tiveram que dar explicação às autoridades religiosas e também militares naquele contexto. E eles abriram o coração, especialmente Pedro, para dizer àqueles homens que o milagre que havia acontecido foi realizado pelo Cristo ressurreto, aquele a quem eles haviam crucificado. Deus o ressuscitou e ele realizou aquele milagre da cura do coxo na Porta Formosa. E a mensagem deles, diz o texto, alcançou quase 5.000 pessoas. A graça de Deus atingiu a vida e o coração daquelas pessoas. Mas aquelas autoridades eclesiásticas e militares não estavam satisfeitas com o ensino e a pregação de Pedro e João. E eles deram uma ordem: vocês não podem mais anunciar a ressurreição, nem o Cristo que vocês dizem que ressuscitou. Então eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Não podemos calar diante daquilo que temos ouvido e visto. Em outras palavras, continuaremos anunciando o Evangelho da graça, anunciando a ressurreição de Cristo. E por causa da ressurreição dele, a garantia da ressurreição daqueles que estão nele. Eles foram libertados, a igreja estava em oração, juntaram-se aos irmãos e foram orar, buscando a presença de Deus, pedindo ao Senhor liberdade para pregar, autoridade para anunciar o reino de Deus. E Deus, através de Jesus Cristo, realizaria sinais, milagres e maravilhas. A intrepidez espiritual na vida dos apóstolos se evidencia por terem sido testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus. Eles anunciavam que Cristo havia ressuscitado. Não era uma mensagem sobre o Cristo morto. Ele ressuscitou. E eles também diziam que essa ressurreição do Senhor, que eles presenciaram, da qual eles foram testemunhas oculares, era a garantia da ressurreição futura para todos aqueles que estavam nele. Eles tinham certeza absoluta da ressurreição de Cristo. As mulheres ouviram os anjos dizerem:
ele não está aqui. Ressuscitou. Ide a Jerusalém, e lá o encontrareis. Aquela certeza, aquela convicção de que ele ressuscitara, inspirava a pregação, fazia-os fervorosos na proclamação do Evangelho. Anunciavam um Cristo vivo, um Cristo redivivo, um Cristo que vencera a morte, um Cristo que trazia vida, vida abundante e vida eterna. A ressurreição de Cristo contrastava com a religião morta da época, o judaísmo e as outras religiões pagãs do Império Romano. Mas também contrastava com a morte espiritual que assolava a sociedade de então. Porque as pessoas estavam mortas em seus delitos e pecados. Então Cristo vivo, anunciado, trazia vida para aqueles que estavam espiritualmente mortos. A mensagem incomodava profundamente, especialmente aos saduceus, que não criam praticamente em anjos, no sobrenatural, em ressurreição. Então a mensagem dos apóstolos mexia com a consciência, incomodava o coração dos saduceus. Eles faziam parte do sinédrio. A ressurreição de Cristo era garantia de que haveria uma ressurreição final. Jesus voltaria, os mortos ressuscitariam, os vivos seriam transformados, e todos os eleitos de Deus, salvos em Cristo, iriam para o céu para viverem a eternidade na presença do Senhor, para viverem o para sempre de Deus. Então, a intrepidez dos apóstolos, primeiramente, se baseava no fato deles terem sido testemunhas oculares da ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. Mas havia um outro fator que contribuía para essa intrepidez, essa ousadia, esse destemor no testemunho da graça, na proclamação do amor de Deus, na mensagem salvadora em Cristo Jesus. Era a prática intensa da oração. Os apóstolos não oravam circunstancialmente, ou só antes das refeições, ou só antes de dormir. Eles tinham uma vida intensa de oração. Oravam para estar em comunhão com Deus. Não era só para pedir. Crente gosta muito de pedir. Acha que oração é só para pedir. Mas a oração é para, primeiro, estarmos em comunhão
com o nosso Deus. E na oração devemos agradecer, devemos adorar ao Senhor, devemos fazer pedidos também, mas os apóstolos estavam em constante oração para estabelecerem uma profunda e permanente comunhão com Deus. O texto deixa claro que é a sequência daquilo que aconteceu na Porta Formosa, quando Pedro e João subiam ao templo, a hora nona, a hora da oração. Ou seja, eles tinham uma vida devocional contínua e continuada na presença de Deus. Eles estavam indo à oração quando Deus colocou no seu caminho aquele coxo. Eles oraram por ele e a sua saúde foi restaurada. Deus, através deles, realizou um milagre ali. Mas eles estavam indo para a oração. Cura total. Deus realizou a cura física, a cura emocional e a cura espiritual na vida daquele homem. A oração de intercessão também era presente na vida dos apóstolos, quando eles pediam a intervenção de Deus pela obra, para que eles fossem bem-sucedidos na proclamação do Evangelho, no anúncio do amor e da graça de Deus. Depois que eles foram soltos e se reuniram com os irmãos que já estavam em oração, então eles unanimemente oraram: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então, oração intercessória pela obra, pedindo a intervenção do Senhor para que o anúncio do Evangelho fosse feito com ousadia, com destemor, com intrepidez, para que vidas fossem alcançadas pela graça de Deus, pela salvação em Jesus Cristo. Orar é invadir o impossível, e o Deus do impossível fará os milagres. Não foram os apóstolos que realizaram os milagres, eles foram apenas instrumentos de Deus. Foi o próprio Deus quem realizou. E na oração, eles deixam claro que os sinais, milagres, maravilhas eram realizados pela intervenção do nosso Deus. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Quem realiza milagre, quem cura, quem realiza sinais, maravilhas, é o próprio Jesus. O homem é apenas instrumento. O poder é dele, a ação é dele, para a glória do seu santo nome.
A oração gera destemor. Por isso, eu creio que Pedro e João, olhando bem nos olhos daquelas autoridades eclesiásticas, civis e militares, disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Não nos calaremos. Continuaremos falando daquilo que vimos e ouvimos. Vocês não nos silenciarão. A obra de Deus precisa ser feita. O Evangelho precisa ser anunciado. Então, eles eram testemunhas intrépidas, ousadas, destemidas, falando do amor de Deus, da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo. O primeiro fator para a intrepidez dos apóstolos é que eles tinham sido testemunhas oculares do Senhor Jesus. O segundo fator é que eles tinham uma intensa prática de oração. E o terceiro fator é que eles tinham a vida cheia do Espírito Santo. Às vezes nós presbiterianos ficamos até assustados quando se fala no poder do Espírito Santo, em ter a plenitude do Espírito Santo, em ser cheio do Espírito Santo, em manifestar na vida os dons do Espírito Santo, que são para o serviço, e o fruto do Espírito Santo, que indicam maturidade espiritual. Eles eram homens que estavam em total sintonia com o Espírito Santo. E Lucas, nesse texto, frisa muito bem: Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Aí Pedro começou a pregar, falando do Cristo ressurreto. Então, esse terceiro elemento é decisivo na vida das testemunhas, dos pregadores do Evangelho. A vida cheia do Espírito Santo, para que haja uma mensagem ungida, uma pregação com autoridade espiritual. Eles haviam recebido a plenitude do Espírito Santo no Pentecostes. Foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Foram cheios do Espírito Santo. Lucas, no finalzinho de Atos, no finalzinho do seu Evangelho, ele faz um registro muito importante. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, eles iriam aguardar o Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, interiorizado neles, eles foram plenificados pelo Espírito Santo, as suas vidas foram cheias do Espírito Santo para
iniciarem a missão. Agora, cheios da graça de Deus, com autoridade espiritual, eles pregavam com intrepidez, com ousadia, com destemor. Receberam o poder do Espírito Santo. Poder que se manifestou neles e através deles. É interessante que Lucas faz um registro muito significativo. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. É o verso 31. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, sob a autoridade do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. Eles anunciavam a palavra de Deus, falavam do Cristo ressurreto, garantia da ressurreição final para aqueles que vivem nele, estão nele e vivem para ele. Pense, reflita. Como testemunha, você precisa proclamar o Cristo vivo. Ore mais. A oração vai fazer uma enorme diferença na sua vida e no seu serviço para Deus. Encha-se do Espírito Santo. O apóstolo Paulo traz uma ordem divina, sob inspiração. E é uma determinação: enchei-vos do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo e conviva com o sobrenatural de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.